César Leal, Walter. Vamos falar nesse vídeo sobre Ladrão de Casaca. Nós temos aí em 1910 um outro personagem que segue exatamente esse princípio, que foi o Fantomas. É um nome que às vezes pode criar uma confusão, porque teve um mangá, um desenho japonês de fantomas, que o cara usa uma máscara de esqueleto. Não é bem isso, não é exatamente o mesmo personagem. O Fantomas é um personagem também francês, que usa exatamente o mesmo princípio do Arsène Lupin. Só que com uma pequena diferença. O Arsène Lupin dificilmente mata. Poxa, não é o interesse dele, não é. Ele quer o dinheiro. Quer o dinheiro. O Fantomas, existe um prazer sociopata em matar. Certo. Ele mata por prazer. Inclusive ele tem filhos. E algumas vezes ele comete o crime, comete o assassinato e joga a culpa em um dos filhos dele. No próprio filho. No próprio filho, porque é aquela coisa do cara, ele é completamente sociopata, ele é não completamente tem limite, amoral. Não tem limite absolutamente. Ele não tem limite absolutamente nenhum. O único, o sociopata, o único limite que ele tem é de se proteger. O resto ele não está nem aí pra Não, ninguém. ele não está absolutamente nem aí. Mas no caso dele, ele tem prazer em fazer isso. Então é aquela coisa assim, olha, eu não precisava matar você, mas eu quero. Então tem certas descrições de tortura, de morte nos livros, nos contos do Fantomas, mas isso fez sucesso. Isso criou, na verdade, uma série de arquétipos, é a palavra certa, para esses grandes ladrões. E a gente tem isso até hoje, né? Os 10 Homens, o Segredo, e aqueles filmes, não, vamos fazer um roubo de uma determinada joia, determinada coisa, e tem toda aquela preparação. Tá. Na verdade, tem vários filmes que seguem essa cartilha. Um gênero, né? Quase. Mas a gente tem uma coisa muito curiosa, na década de 60, já em 63, num filme chamado A Pantera Cor-de-Rosa. Que, na verdade, a Pantera Cor-de-Rosa do filme, e se tornou o nome da série, mas sem muita razão, porque é um diamante. E você tem o David Niven, né, que era um ator, né, tipo galã da época, que ele é exatamente o ladrão de casaca do filme. Certo. Ele quer roubar o diamante. E, na verdade, contra ele você tem um inspetor de polícia, meio atrapalhado, também muito galgado no inspetor que perseguiu a Arsène Lupin, mas um pouco mais, digamos, bobo, que é completamente... o inspetor Clouseau. É um desastre. Que na verdade ele deve ser feito pelo Peter Ustinov na época, era um ator também conhecido, mas ele declinou o papel para a sorte do Peter Sellers, que criou toda a coisa. Então o David Niven quer roubar o Pantera Cor-de-Rosa, o Peter Sellers está ali, o inspetor Clouseau está, na verdade, vigiando a Pantera Cor-de-Rosa para que nada aconteça, só que a mulher do Clouseau é amante do ladrão. Então tem toda essa coisa da sedução, e o filme é uma comédia, e era mesmo para começar uma série. Né? Só que tem duas coisas curiosas sobre esse filme. Primeiro que o grande papel do vilão, David Niven, né, do ladrão de casaca, não fez tanto sucesso quanto o inspetor Clouseau. Tanto que o principal deixou de ser basicamente ele não aparece mais. Né? A série continua com o nome Pantera Cor-de-Rosa, que já perde um pouco o sentido, né? Porque o diamante já não aparece mais. O principal já não é. E troca o nome e virava outra coisa. Então vamos deixar pelo menos o nome. Pois é, a ideia foi mais ou menos essa. E se criou várias, né? Teve a volta da Pantera Cor-de-Rosa, não sei o que da Pantera Cor-de-Rosa. E teve uma nova versão, né? Com Steve Martin. Eles inclusive usam o Pantera Cor-de-Rosa, o diamante de novo no primeiro filme, mas é divertido. A segunda coisa que na verdade eles estabeleceram e que é curioso nesse filme é o seguinte: naquela época, hoje em dia a gente até não tem tanto isso, mas a gente tinha longas entradas antes do filme começar, ou você dava uma ceninha estilo James Bond. Nos filmes mais antigos mesmo, o crédito do filme era no início do filme. Quando o filme acabava era The End e tela preta, acabou, porque o crédito todo era no início. Eles começaram a acreditar, o pessoal de câmera, não sei o que, começou a fazer aquelas letrinhas e no tempo eles tiraram essa coisa do início e jogaram tudo pro final. Exatamente. Mas por uma forma do crédito ser um pouco mais divertido, para o
o público médio, eles estabelecendo, não, vamos botar, aparece o Clouseau, o desenhozinho do Clouseau, perseguindo a Pantera Cor-de-Rosa, que é o diamante. Só que, poxa, vamos botar o inspetor, né, andando com diamante? Não, vamos fazer a Pantera Cor-de-Rosa ser uma pantera uma pantera mesmo, com todos os trejeitos do ladrão de casaca, né, aquela coisa de sofisticação. E vamos estabelecer esse desenhozinho dele correndo atrás dela. Vai ser a abertura do filme. Vai ser a abertura do filme. Essa abertura fez tanto sucesso que aí os produtores pegaram a Pantera Cor-de-Rosa e criaram o desenho da Pantera Cor-de-Rosa. Quer dizer, o desenho... Eu sempre, quando eu assisti as primeiras vezes, eu acho que não via muito sentido, porque eu já conhecia o desenho da Pantera Cor-de-Rosa e eu não entendia o que a Pantera Cor-de-Rosa estava fazendo. Você falando aí, agora eu entendo, porque ela nasceu ali. Ela nasceu ali. Ela não era um personagem que já existia e foi usada na abertura. Fez tanto sucesso aquilo ali, que eles estabeleceram os desenhos da Pantera Cor-de-Rosa em cima disso. Tanto que assim, a abertura inicial, que foi a primeira coisa que eles fizeram, você tem a Pantera Cor-de-Rosa, inclusive, né, não em pé, mas ela com um animal mesmo de quatro, fubando, e sai aquela coisa rosa em formato de diamante. E eles estabeleceram dentro do programa da Pantera Cor-de-Rosa um outro personagem, que era o inspetor, que na verdade... Que está na sua camisa. Foi meio calculado essa. Foi um acaso. Foi meio calculado essa. Que era, na verdade, o personagem do Inspetor Clouseau, apesar de não usarem esse nome no desenho, até por uma questão de... Né, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas é exatamente o Inspetor Clouseau, porque tem o chefe, né, tem o chefe que normalmente se dá mal, e eles fizeram um parceiro, né, um policial, para agilizar a questão das piadas. Mas esse policial ele tem várias versões dentro dos filmes também. Tanto que eles fizeram isso com essa versão nova da Pantera Cor-de-Rosa. Aparece um outro ator, inclusive um ator muito bom também, que eu não vou lembrar o nome agora, a gente vai ter que botar aqui embaixo. Ele é grandão e ele fica meio de parceiro do Clouseau. Não lembro, faz bastante tempo que eu vi esse filme. Mas a ideia era basicamente essa. Ou seja, essa coisa do ladrão de casaca faz sucesso, sempre faz sucesso, você recicla, mas às vezes o tiro sai pela culatra, que foi o caso desse filme, que na verdade criou uma vertente completamente diferente. Né? Mas, vamos lá. Na década de 60, na verdade um pouco antes de sair o filme da Pantera Cor-de-Rosa, você tem uma criação italiana, nos quadrinhos italianos, saiu aqui durante muito tempo, e algumas versões, chamada Diabolique. Tá, não conheço. Já ouvi o nome, mas eu não Vamos lá. Nunca li. Aqui são da última versão deles de quadrinhos, né? Porque você tem um personagem italiano. Ele saiu a primeira vez pela própria VEC. Mas é quadrinho mesmo, não é? Quadrinho mesmo. Né? Olha aí que não preciso tirar aqui. E a ideia é exatamente de um ladrão sedutor. Ele tem uma parceira que aparece aí, a Eva Kant, que o nome já tem uma piada com inglês, né? Mas não vem ao caso. E ele galga exatamente o estilo do Arsène Lupin. Ele, quando ele está agindo, né, ele não tem tanta, digamos, sofisticação. Ele usa uma coisa meio ninja, né, uma roupa meio ninja. Esse aqui é uma edição italiana. E você tem uma coisa de alta violência, porque como o Arsène Lupin, ele prefere não matar. Mas lembrando um pouco o Fantomas, ele também não se preocupa. O Arsène Lupin tem uma resistência, ele não tem jeito. Digamos que ele fique entre os dois ali, né? E tem aquele negócio da parceira dele, tem todo um cunho sexual, tem um cunho sexual nas histórias, até porque ela é parceira dele, ela é amante dele, mas é um relacionamento, digamos, fora do contexto normal, da sociedade. Né? E ele fez muito sucesso, Diabolique. Francês? Não, italiano. Italiano. Foi duas mulheres que criaram o personagem. Né, dando uma visão bem feminina naquele ícone sedutor, masculino. Né? Ele fez muito sucesso, principalmente na Itália. Ele aqui foi publicado algumas vezes, mas o Diabolique aqui não estourou. Não estourou, mas ele teve filme na época, da década de 60. Eu sempre questiono um pouco assim de analisar filmes antigos, porque eu acho que a gente tem que
entrar com a cabeça da época, né? Eu adoro seriados da década de 40. As mas condições técnicas. Mas se a gente pensar demais, a gente... Poxa, se for entrar ali para achar defeito... Mas assim, eu achei o filme Diabolique, mesmo pensando com a cabeça da época, um tanto quanto fraco, um pouco esticado demais. Mas ele chegou a fazer algum sucesso na época. Na Itália fez bastante. Certo. E isso criou, na verdade, várias e várias séries de polícia, de bandidos, de ladrões de casaca, todas com K, dentro da Itália. Com K você fala a letra K. A letra K em algum ponto. É espectro, não sei o que. Tinha K, o cara já sabia que era... Karnak, tinha vários personagens, muitos deles em fotonovela. Esses chegaram a sair aqui também no Brasil, pela VEC durante um tempo, algumas dessas fotonovelas, que, né, para o contexto, de repente, né, que fotonovela é aquela coisa de você, várias fotos contando uma história, normalmente de amor, certo, mas que, na verdade, eram fotos de crimes, né, às vezes com uma pseudo-tortura, um negócio, a partir da hora que eram fotos, eles seguravam um pouco, mas você tinha várias coisas ali. certo. E você tem vários personagens dentro dessa vertente. Inclusive um que você conhece, que foi criado já no meio da década de 60, que é o Papel-Nick. Eu conheço. Intimamente.